Mosquito, muriçoca, pernilongo, carapanã. Nomenclaturas não faltam quando o assunto é discutir sobre esse pequeno inseto que tem a capacidade de mobilizar inúmeras pessoas e de acarretar diversas perturbações na saúde pública. O Aedes aegypti é um mosquito responsável por transmitir doenças como a chikungunya, a dengue, o vírus Zika e a febre amarela. De acordo com pesquisadores, o mesmo se aconchegou no Brasil durante o período colonial. Então, isso significa que não deveríamos nos preocupar mais com esses possíveis problemas disseminados por esse vetor, né? Bom, não é bem assim. Por séculos, incontáveis mazelas assombraram o ser humano, mas hoje retrataremos um episódio específico de 116 anos atrás, onde a vacinação obrigatória foi o fim da picada para a população carioca da época. Rio de Janeiro, 1904. Durante o mandato de Francisco de Paula Rodrigues Alves, o quinto presidente da recente República Brasileira, a cidade do Rio de Janeiro estava enfrentando um período de epidemias, principalmente de varíola e febre amarela, além de inúmeros casos da peste bubônica. Tal cenário estabeleceu-se em virtude da má condição higiênica do local, onde era notável o acúmulo de toneladas de lixo e sujeira pelas ruas estreitas, possibilitando a proliferação dos agentes transmissores das doenças, os ratos e os mosquitos. A situação se encontrava de maneira tão alarmante que gerou impactos na economia, pois os navios estrangeiros anunciavam que não atracariam no porto do contaminado Rio de Janeiro, especialmente após o incidente onde a tripulação do navio italiano Lombardia foi vítima da temida febre amarela. Preocupado com a conjuntura da cidade, Rodrigues Alves determinou como meta governamental a reurbanização e o saneamento da mesma, e para efetuar o projeto declarou o engenheiro Francisco Pereira Passos o prefeito da capital da República, Francisco Bicalho e Paulo de Frontin para as reformas respectivamente do Porto e do Centro, além de nomear o médico Oswaldo Cruz para diretor da Saúde Pública. Baseando-se na modernização sucedida pelo barão Haussmann em Paris nas décadas de 1850 e 1860, seu planejamento se ramificava em 3 eixos: a renovação da área portuária, a da região central e também a erradicação das epidemias que angustiavam a população. Porém, esses eixos se uniam a um propósito maior de satisfazer os interesses da classe dominante republicana de eliminar os grupos menos abastados, em virtude de considerarem-os uma ameaça à ordem e à hierarquia urbana capitalista e, assim, mascarando suas ações e discursos para segregar o espaço. Nesse sentido, iniciou a construção de grandes obras públicas, o alargamento de avenidas e ruas, a melhoria do porto, a expansão da iluminação pública e, assim, intensificou-se a política de demolição das moradias populares, somando um total de mais de 2.000 destruições de casebres e cortiços na área central, marginalizando as camadas mais pobres do Rio e potencializando a estruturação de favelas, dado que aproximadamente 14.000 pessoas ficaram desalojadas e foram obrigadas a se mudar para os subúrbios e morros, como o da Providência e os dos bairros da Saúde e Gamboa. Essa operação recebeu a denominação de Bota Abaixo e contou com empréstimos externos pelo governo federal para sua concretização. A primeira campanha de Oswaldo foi o extermínio da peste bubônica, combatendo-a através da criação de brigadas sanitárias que atravessavam a cidade espalhando raticidas, removendo lixo e extinguindo os roedores por meio da anunciação de que uma recompensa seria paga para cada rato entregue às autoridades. Assim, muitos cidadãos passaram a criá-los em cativeiro dentro de suas próprias casas como forma de renda extra. Como não era essa a intenção do programa, as fraudes foram identificadas e houve a suspensão do mesmo. Em conjunto com a Operação Bota Abaixo, o combate aos mosquitos transmissores da febre amarela ocorreu de maneira autoritária, onde as brigadas mata-mosquitos, em companhia de autoridades policiais, invadiam e vasculhavam as casas para detetização e, com a autorização da Justiça, possuíam passe livre para apontar locais designados à demolição, caso representassem uma ameaça à saúde pública. Posteriormente, foi a vez da varíola, que no primeiro semestre de 1904 registrava 1.761 internações no Hospital de Isolamento São Sebastião, este que passava por um período de carência de enfermeiros. Tal enfermidade só poderia ser erradicada por intermédio de uma vacina, que após a solicitação de Oswaldo Cruz ao Congresso Nacional de torná-la obrigatória, foi homologada a Lei 1261, no dia 31 de outubro de 1904, por Rodrigues Alves, que rapidamente foi divulgada, sem uma autorização formal pelos jornais da capital, gerando insatisfação popular. A escassez de informações e esclarecimentos sobre a importância da vacina ou da higiene, a despreocupação com a preparação psicológica dos cidadãos e, principalmente, a campanha realizada de forma transgressora, sendo permitidas aos agentes de saúde a invasão de domicílios para aplicação da vacina à força, configuraram um cenário de incertezas e desconfianças, pois haviam concepções distintas de direito individual e coletivo, questões éticas e morais e da relação entre Estado e sociedade.
Essas ações impopulares, somadas às punições e multas para quem não comprovasse a vacinação, como o impedimento de efetuar matrículas escolares, de ter vínculo empregatício formal e não formal, de emitir certidões de nascimento e até mesmo de viajar e se hospedar, forneceram motivos suficientes para iniciar uma rebelião generalizada. Durante uma semana, do dia 10 a 16 de novembro de 1904, a massa popular enfurecida ocupou as ruas do centro do Rio de Janeiro, na atual Rio Branco, com o intuito de protestar contra a vacinação obrigatória, enfrentando os funcionários da rede pública, a polícia, o exército vindo dos estados de Rio, Minas e São Paulo, a marinha e o corpo de bombeiros. Algo que de início pretendia ser pacífico, totalizou uma série de insatisfações entre a população carioca, acarretando em um extenso quebra-quebra, com a danificação da iluminação pública e de prédios, o tombamento de bondes, a interrupção do trânsito, o arrancamento de calçamentos, além do erguimento de barricadas nos morros da Saúde e da Gamboa, para o confronto com as forças policiais. Os principais participantes da revolta eram os estudantes e a população de classe baixa. A mesma teve como um de seus líderes o estivador e capoeirista Horácio José da Silva, amplamente conhecido como Prata Preta. Seus bairros eram vistos como insalubres e, consequentemente, os perdiam para as brigadas de Oswaldo Cruz. A imprensa também teve um papel fundamental durante a revolta, pois, graças às suas críticas ao governo, o espírito de descontentamento se exponenciou. Aproveitando o ensejo, os cadetes da Escola Militar de Praia Vermelha e um esquadrão do 1º Regimento de Cavalaria se uniram aos revoltosos, pois esses estavam descontentes com o rumo tomado pela atual república. Assim, arquitetaram um golpe fracassado a Rodrigues Alves. Os monarquistas depostos pelo novo regime encorajaram e financiaram a tentativa de golpe de Estado, apoiando os radicais que haviam ascendido nos governos militares e sendo apoiados por pequenos empresários, profissionais autônomos e bacharéis desempregados, que compactuavam com o discurso nacionalista, estatizante, xenofóbico e trabalhista dos mesmos. Graças à intensa perseguição feita pelo governo, a revolta terminou poucos dias depois, em 16 de novembro de 1904, com o cancelamento da lei de vacinação obrigatória, tornando-se de cunho opcional. A proclamação de estado de sítio e a repressão transformou a cidade do Rio de Janeiro em um campo de batalha, deixando um saldo de aproximadamente 110 feridos, 30 mortos, 945 prisões na Ilha das Cobras e 461 deportados para o estado do Acre, dentre eles Prata Preta, para trabalhar de modo compulsório nos seringais da Amazônia, além do fechamento da Escola Militar de Praia Vermelha. Aproveitando-se da revolta, o governo expulsou de maneira definitiva todos aqueles que eram considerados perigosos ou apontados como importunos à elite branca brasileira, tendo envolvimento no movimento ou não, ressaltando que haviam passado somente 16 anos do fim da escravidão, ou seja, os tratados com maior intolerância e descaso eram as pessoas negras. Uma das principais consequências da revolta da vacina, além das perdas humanas, foi o controle das epidemias seguintes no território carioca, revelando uma discrepância nos números de internados e de óbitos se analisados os dados do final da década e do início do século. No ano de 1908, o Rio de Janeiro foi culminado pelo mais violento surto de varíola de sua história, e de modo avesso ao episódio de 1904, o povo não perdeu a chance de garantir sua vacinação. Vacina, por definição, significa suspensão de micro-organismos patogênicos, mortos ou atenuados introduzida num organismo a fim de provocar a formação de anticorpos contra determinado agente infectante. A primeira forma de imunização surgiu no século XVIII, a partir dos estudos do médico inglês Edward Jenner, este que, por meio de experiências, descobriu a vacina antivariólica. Ao longo das décadas, passamos por diversas crises sanitárias de escala mundial, pandemias e doenças, até mesmo erradicadas, que foram controladas através das vacinações em massa. Temos diversos exemplos, como a varíola, que através de grandes esforços foi erradicada no ano de 1980. Atualmente, possuímos inúmeros movimentos anti-vacina ao redor do mundo, principalmente em virtude da massiva influência de fake news e o papel negativo por parte da mídia. O mesmo surgiu há bastante tempo, mas acredita-se que seu estopim foi no ano de 1998, quando o médico britânico Andrew Wakefield publicou em uma revista científica muito respeitada na época um estudo que dizia que a vacina tríplice viral, que previne contra cachumbo, sarampa e a rubéola, causava autismo, já que supostamente sobrecarrega o sistema imunológico da criança, o que já foi desmentido pela própria Organização Mundial da Saúde. Acontece que no estudo do médico foram utilizados dados falsos e manipulados,
além de ter o apoio de advogados que pretendiam lucrar com processos contra os fabricantes de vacinas. Porém, mesmo a revista Lancet, que publicou uma matéria tendo se retratado e retirado o artigo, a ideologia contra as doses já estava concretizada. Muitas pessoas até hoje acreditam nessa mentira, agora não apenas relacionando o autismo com a vacina da tríplice, mas com imunológicos em geral. Com toda essa desconfiança generalizada contra as vacinas e a falta dela em certas regiões, surtos e mais surtos de doenças que antes eram mais controladas, como o sarampo, têm acontecido em todo o mundo, com 110 mil mortes dessa doença no ano de 2017. O problema é tão grave que o movimento antivacina foi incluído no relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, como um dos 10 maiores riscos à saúde global. Este movimento, que já era grande, tem crescido mais ainda neste momento. Devido à pandemia do novo coronavírus, diversas notícias falsas têm circulado em grupos de WhatsApp e Facebook, desacreditando dos estudos realizados para a fabricação de uma vacina contra o Covid-19 e incentivando o desrespeito às normas de isolamento social e higienização necessárias para esse período. No Brasil, este movimento já começa a ser observado, porém, devidamente acompanhado pela Sociedade Brasileira de Imunologia e do Ministério da Saúde, dado que o mesmo tem repercutido na queda da cobertura vacinal esperada e em uma certa resistência de aderência às campanhas nacionais. Mas se imunizar é de fato muito importante, para evitar a contaminação em massa e não sobrecarregar os sistemas de saúde. A partir da vacina, adquirimos anticorpos contra determinado vírus ou bactéria, se protegendo e ainda cuidando do próximo, dado que em muitos casos o mesmo pode não ter condições adequadas para o tratamento da doença se contaminado, correndo o risco de transmiti-la à sua família e assim agravando a situação. Debater vacinação é debater saúde pública, empatia e respeito. Os programas de vacinação têm um impacto significativo na redução da mortalidade e morbilidade, prevenindo de 2 a 3 milhões de mortos por ano em todo o mundo, segundo a OMS. Em nosso país, as doses são produzidas por laboratórios nacionais, internacionais ou institutos ligados ao poder público. Hoje em dia, o Brasil se encontra no ranking de nações que disponibilizam maior número de vacinas à população, seguindo desde 1973. O Programa Nacional de Imunizações organiza a política de vacinação da população brasileira, com o objetivo de normalizar a imunização em nível nacional, fazendo parte das iniciativas da Organização Mundial de Saúde e recebendo apoio técnico do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.